Já entendemos por que o óleo foi criado, como foi criado, as variedades de óleo, como ler as especificações do óleo, tudo isso já está sabido e já sabemos que se você estiver em Mossoró, você não vai resolver trocando óleo de qualquer jeito, você vai abrir a sua franquia. Isso tudo resolvido, se eu tenho um outro problema, posso misturar, então por exemplo, não tinha um óleo, tal, não sei o que, tive que adicionar, completar. Eu posso colocar um outro óleo de outra viscosidade ou de outra propriedade ali. Então, por exemplo, meu carro está usando o sintético 530, correto? 530. E aí eu vi que eu tinha que completar, porque baixou 1 litro ali, não tinha. Posso colocar um mineral ou posso completar ele com um óleo de especificação diferente? Bom, regra de ouro, nunca misturar. Tá. Isso é fato, tá? Mesmo viscosidades diferentes, básicos diferentes. O básico é pior ainda, né? E até marcas diferentes. É sempre interessante manter o padrão. Se você sabe que o seu carro consome um pouquinho de óleo, vem trocar óleo na General, já pede 1 litro a mais. E leva, né? Leva na reserva ali, né? Coloca ali no porta-mala, né? Deixa num local, né, que não vai tombar, não vai ter perigo de vazar, né? Quando aberto, após aberto. E esse é o ideal. Mas numa situação adversa, né, você completa e chega até onde tem para fazer a troca, né? Até existe risco porque de você misturar, por exemplo, tecnologias diferentes, né? Sintético com mineral ou com semissintético. Né? A gente está falando de produtos que não são somente os básicos, mas tem os aditivos. São tecnologias diferentes, né? Muitas vezes pode até atender padrões diferentes do que o seu carro pede, porque tem várias especificações. Né? Além disso que a gente está falando aqui, a gente está só na pontinha do iceberg. Exato. A API, a CEA, e o SAC, né? A viscosidade SAE, né? Padrões de montadora, tudo isso envolve uma química muito fina. E aí você vai misturar produtos, você vai fazer uma alquimia. Sim. E dali pode fazer qualquer tipo de resultado. E você né? não Pode é não alquímico. acontecer nada, mas pode acontecer, às vezes, de formar uma borra. Com você saindo no meio do caminho. E aí? A mistura de mineral e sintético era muito frequente isso, né? Você não trocar, ou às vezes esse negócio de completar, né? Quem completa às vezes tem esse risco maior, porque às vezes o profissional nem pergunta que óleo que ele está usando. Né? Às vezes você para lá, pediu para verificar o nível, verificou, está faltando, pode repor? Pode. Ele te perguntou qual óleo que você está usando? Não perguntou, ele só vai meter o que ele acha que é certo. O que ele Mas tem se lá. você está usando o errado, ou às vezes é o contrário, você está usando certo, ele vai lá e repõe com o errado, aí está feito. Né? Então, a incompatibilidade de química, né? São elementos, né? São componentes químicos que às vezes não se interagem legal. Pode gerar uma reação adversa. Né? E quer dizer, você vai pagar para ver. É você que escolhe. Então, a regra de ouro, evita misturar, para não ter dor de cabeça. Até mesmo porque, assim, os lubrificantes minerais, semissintéticos e sintéticos, eles são hidrocarbonetos. São da mesma cadeia química. Eles vão se misturar. Mas devido a possíveis reações, devido aos componentes, né, os aditivos que existem lá dentro, isso de repente pode acontecer algo, pode dar ruim, né? Algo inesperado. Que é o que você vai querer. Se tem uma coisa que é cara no teu carro, é o motor. Né? Depois do motor e câmbio. Módulo também é caro, mas motor e câmbio, né? Sem falar das peças eletrônicas aí do carro, e justamente é o que a gente fala muito na garagem das Bens, né? Quanto mais novo o carro, mais eletrônica, mais difícil de resolver. Quando você está falando de funcionamento básico do carro, que é motor e câmbio, se você obedecer tudo certinho, dificilmente você vai ter uma dor de cabeça. É só você não ficar economizando aí e não trocar o óleo, que aí você não tem dor de cabeça. Procura uma General aí, que você vai ser bem recebido, vai ser aplicado o produto correto e está resolvido. Com uma equipe que está treinada para fazer exatamente o que a montadora recomendou, diferente de uns e outros no mercado aí, que fazem de forma aleatória. Às vezes até montadora aplica produto fora do padrão. Acontece, infelizmente. O meu sócio tinha o A4, que era um Audi A4 2009,
motor 6 cilindros, o V6 3.2. Esse carro não tem vareta de óleo. Então, nesse carro especificamente, o próprio mecânico fala, olha, tem que obedecer certinho, porque como é eletrônica a medida, não é por interpretação, é o painel Sensor. que vai te dar o resultado ali de medição. Falando nos dois aspectos, carros com vareta e carros sem vareta, falando sobre óleo de motor, que é diferente do câmbio, né? Óleo de motor, qual é a forma correta de você fazer uma medição? A Gran Caravan, por exemplo, ela está na maneira correta para medir o óleo dela neste momento? Está nivelada, isso é o mais importante. Primeiro ponto. Está nivelada, se possível no chão, né? Que aí você garante o nivelamento, né, 100%. Motor frio, né? Ou seja, preferivelmente sempre de manhã. Ou se parou, aguardar pelo menos, aí está com o carro no trânsito, parou para verificar nível, no mínimo, uns 10 minutinhos, no mínimo, já dá para ter uma referência. Voltando para cá. Isso, deixa o óleo escorrer, né? Totalmente para o cárter, vai conseguir verificar o nível ideal ali, muito próximo do correto, né? Falando quando você acabou de desligar o motor, aguardando no mínimo uns 10 minutinhos. Mas aquele pessoal que chega no posto de gasolina, Já tá com o motor ligado ainda lá, o cara fala, óleo, sim, tá. Já está faltando. Já né? está faltando, né? É intuitivo, né? Já vai estar faltando, né? Então é importante ter essa percepção de que motor verificado frio, né? Preferivelmente, né, de manhã e em terreno plano. Tá. Agora, quando você tem vareta física, né? Que você tira a vareta e vê. Agora, como você citou, veículos que tem, né, a medição eletrônica, na vareta digital, ali você vai ter que, né, alguns carros precisam que o motor aqueça. Exato. Para conseguir verificar esse nível. E às vezes demora. Se tiver algum problema, e isso às vezes pode acontecer, porque é um sensor, é um componente eletrônico, pode acontecer de repente dele não estar fazendo a leitura. E vai indicar que está faltando óleo. Né? Então é bom a pessoa, numa situação, por exemplo, isso já aconteceu comigo, por experiência. Acabou de trocar o óleo, ele não dava nível. E colocou a quantidade exata, né, indicada pelo fabricante. E o dono queria pôr mais óleo, porque ele não estava indicando o nível. Teve que aguardar ali mais de meia hora funcionando para ele conseguir fazer a leitura. Eu tive o mesmo problema até numa rede muito grande de óleo aí. Eu tive o problema que eu troquei o óleo da Frontier. Nesse mesmo dia, a bruxa estava solta, porque ele não conseguia trocar o filtro de combustível, porque era diesel, né? Trocou, entrou ar no sistema, o carro não ligava. Trocou o óleo do motor, quando a leitura dela é digital, quando resetou, não media também, falava que o nível estava abaixo. Foi um inferno. Mas o fato é que cada carro, quando a gente entra nessa questão de carros com muita eletrônica, cada carro vai ter a sua propriedade ali, a sua indicação, a sua orientação de como fazer essa medida. O Audi, por exemplo, é um carro que ela pede para ser medido a frio e você faz através do equipamento lá do diagnóstico não sei como é que chama aquele iDrive lá do Audi, MMI acho que chama. Na BMW que tem o iDrive, ela pede que o motor esquente. Então, quando você sai, por exemplo, a 528, você saía logo cedo e mandava ela medir, ela falava, não, ande com o carro para poder chegar na temperatura. Vai depender da estratégia de cada montadora. Né? E muitas vezes você pode ser impactado por um sensor que não está bom e você não sabe. Exatamente. Então, percebeu, não está marcando um nível, né? Suspeite que pode ter um problema eletrônico ali. Né? A gente está falando de um componente eletrônico, né? Que infelizmente pode gerar um mau funcionamento a qualquer momento, inesperado. Aproveitando, é um plus a mais para vocês, um plus a mais. Óleo de câmbio, eu meço frio ou quente na vareta? Então, Uma frase estranha, né? Mas com o uso da vareta de óleo de câmbio, é quente ou frio? vai depender do que Também- é indicado. também Por do exemplo, fabricante. alguns veículos indicam as duas possibilidades, Tá. frio e quente. Na vareta você vai ver lá de um lado cool, do outro lado hot. Ah, tá. Né? E ela tem duas marcações diferentes para cada Situação. momento de temperatura. Tá. Em grande maioria hoje é quente, Tá. tá? Até uma forma ideal de estar sempre verificando, quente. Tá. Né? O melhor sempre quente. Aí cada carro vai indicar uma temperatura também. E no caso de... Nem sempre o mais quente possível, 80 graus, que algumas são, tem algumas que são 40 graus em média. Tá. Logo no começo, nós falamos sobre o tempo necessário e indicado para cada troca de óleo.
E aí você falou assim, se for um uso severo, a recomendação é 10 mil quilômetros, Em média, severo, menor, né? 5 Exato, mil. é. Regime normal, 10 mil. Hoje o limite é 10 mil? Depende Das do veículo. montadoras? Tem montadora que indica até 15, Mais? 20 Ah, é? mil quilômetros. Ah, é? 20 mil? Depende muito do veículo, Tá. né? O que a montadora definiu como o ideal para aquele motor. Tá, então uso severo, por exemplo, as Mercedes, elas indicam aí 7 mil quilômetros no painel. Se você resetar ela na mão, não no estado de diagnose, ela gira 10. Então o intervalo fica diferente. Então é importante você ir na oficina também para poder fazer o reset do estado de diagnose, porque o intervalo fica diferente. Então, digamos que uso severo, hipoteticamente, 5 ou 7 mil quilômetros, dependendo da montadora. O que é o uso severo? É o cara que fica dando zerinho com o carro? Não. Não? Mas se ele fizer muito isso, ele está dentro, né? Gabs, um abraço para você. É a exigência extrema do veículo, né? Muita carga, né? Ou seja, anda para, transporte de carga mesmo, né? Falando, né? A pessoa que faz o transporte, entrega de mercadoria, estrada poeirenta, né? Ou seja, estrada de terra, né? Você está sempre numa condição muito severa de uso. Né? Então, vamos falar do geral? 90% de quem tem carro está no severo. Ilusão de quem pensa que roda num trânsito tipo como o Grande São Paulo, que roda só a rodovia, eu pego só a Castelo para ir para o meu trabalho. Então, por exemplo, eu nem conheço, acho que muita gente que não tem uso severo. Então, se for pensar uma pessoa que não tem uso severo, talvez, lembrando aqui, meu tio, que tem um Aston Martin, ele pega o carro só para pegar a estrada. Passeio. Então, no caso dele, ele pode fazer isso, né? Se ele passear constantemente. Tá. Se ele passear, se ele segue, faço passeio uma vez por mês só com o carro. Aí também já não... Aí foi um passeio longo, né? Senão também o tempo parado já estragou tudo. Exatamente, né? Para ele conseguir fazer essa rodagem dentro desse período, né? Tá. Porque tem a questão do tempo também, Sim. em torno de 6 meses, né? Que influencia. Então, aquela questão da pessoa que também, às vezes, se ilude, rodar na rodovia, é o regime normal, mas rodovia em qual condição? Rodovia longa distância, né? Aquele, né, trajeto de cruzeiro, né? Velocidade de cruzeiro, né? Última marcha, você tem ali, no caso, uma refrigeração, né, natural, Tá. né? O carro quase não fica com a ventoinha ligada constantemente. Então, um cara que anda só na cidade tem esse problema. Não é o cara que fica pegando sua estrada no meio do canavial, né? E acha que aquilo é a estrada dele. Off-road, off-road. É justamente onde a gente chegou. Não tem. Hoje. Castelo 90 por hora. Se você tiver a velocidade constante, né, velocidade de cruzeiro, e claro, não tenha congestionamento. Se você tem congestionamento, anda para. É rodovia, mas você anda para. Não adianta. A gente fala muito sobre a validade do óleo, né? Já no veículo. Então você foi lá, trocou, andou com o carro, não andou, tudo isso que a gente está falando desde o começo dos vídeos aí. Agora, eu cheguei numa loja. O óleo está aqui na prateleira. Quanto tempo esse óleo pode estar aqui? Qual que é a validade dele em prateleira para eu saber se depois que eu colocar no meu carro, se ele está ainda no período válido ali? Então, ele tem uma validade definida que é exigida pela ANP, que regulamenta o mercado, como eu falei mais cedo no nosso vídeo. O que acontece? É obrigado a ter uma validade na embalagem. Sim. Mas essa validade, quem vai definir é o fabricante do produto. Certo. Pode ser de 2 anos, 5 anos ou até mais. Depende da sua propriedade química ali. É aquilo que o fabricante determinou como um período de validade para o produto dela. Mas pode ser indeterminado. Pode ser indeterminado? Tem alguns casos que está lá, validade indeterminada. E aí? Depende de como você armazena o produto. Agora... Então você pode ver aqui que na General nada está no chão. Tudo está suspenso. Sim. Desde produtos na prateleira, como os próprios tambores, né? Que ficam nos seus devidos carrinhos ali, né? Fora do contato do chão. Por que razão isso? Gera umidade, né? E aí ele vai absorver essa umidade que vai prejudicar essa validade do lubrificante. E quando você tem na loja aqui, você é obrigado, num caso, por exemplo, óleo indeterminado, a ANP entende que é efetivamente indeterminado ou ela fala para você, não, você, como lojista, a cada 5 anos esse óleo não pode mais estar aí? Não, está lá indeterminado. Está indeterminado mesmo. Você pode ficar tranquilo. Né? E aí gera-se outras dúvidas, né? Nesse sentido também. Por exemplo, você está com um lubrificante
próximo para vencer. Isso, exato. Não venceu. Promoção. Não venceu. E aí, tipo, ele vence daqui a um mês. E você pôs no seu carro. E aí? Ele vai estragar lá dentro? Não. Ele A não engenharia... reconhece? Ele quando entra no motor, não é sabe leite nadar. que vai azedar de um dia para o outro, né? É porque a engenharia tem uma margem de tolerância, claro, né? Eles trabalham com isso, até mesmo porque a vareta tem o máximo e o mínimo. É uma margem, né? Então, nesse caso da validade, o que vai acontecer? Ele vai ser respeitada a validade de uso a partir daquele momento. Validade de quilometragem é o tempo. Se for severo, 5 mil ou 6 meses. Se for normal, 12 meses ou 10 mil quilômetros, falando de uma forma geral, tá, pessoal? Cada carro tem suas particularidades. Tem carro que indica 4 mil quilômetros no regime severo. Né? Tem carro que já indica quilometragens até maiores do que 5 mil. Óleo trocado, carro saiu daqui zeradinho, com a minha etiquetinha personalizada, maravilhosa, onde já consta o fabricante, o tipo de óleo, a viscosidade, tudo certinho para que numa outra troca eu não tenha essa dúvida, inclusive do fabricante. Qual cuidado tem que ter numa partida a frio? Olha, falando do sistema de lubrificação, deu partida, primeiramente não acelera o carro. Tem gente que já dá partida acelerando. É no acelerador, né? É para injetar no carburador. Né? Eu conheço um amigo que faz isso. Eu também conheço. Viu, Pedro? O Pedro está me assistindo, ele vai saber. Pior que eu tenho um amigo e sócio que faz isso de vez em quando, você acredita? Ainda bem que ele faz isso na C63. E aí deixar aquele período, né, inicial, verificar se a luz de óleo apagou, que é importante. Se ela não apagou, tem uma coisa de errado. Né? A pressão de óleo está com algum problema ali, não está se mantendo, ela acendeu porque tem coisa de errado. Desliga o carro e vai investigar. Pode ser um problema elétrico, né, do próprio sensor, mas pode ser um problema mecânico ali do veículo. E aí você vai pagar o pato? Vai correr o risco? Não, né? Então, nesse caso, evita a dor de cabeça, chama o mecânico para confirmar. Ou chama o guincho e leva o carro, né, até o seu mecânico. Deixa o tempo necessário ali, né, para ele apagar a luz e dar aquela breve aquecidinha no motor para você sair tranquilo. É que, infelizmente, a correria do dia a dia, todo mundo sai atrasado do trabalho, né? Esse é o problema. Né? Ninguém espera. Ninguém espera. Então, o que isso vai se traduzir ao longo do tempo? Redução da vida útil do motor. Né? Porque o óleo não vai estar naquela condição ideal de trabalho para conseguir manter essa proteção. Aquele filme, né, ideal ali, né? Aquela proteção ideal, ele não vai conseguir proporcionar nesse momento. A gente até fala isso para você que é entusiasta. Eu acho que você talvez erre menos com isso, porque quando você tem um carro legal e você gosta do carro, a parte de acordar e sair com o teu carro é um ritual que é muito gostoso, né? Eu brinco aí, quando eu saio com os motores 63 lá, principalmente na CLS, que tem a partida no câmbio, é uma coisa que eu adoro, porque eu dou o primeiro toque, que ele acende todo o painel, dou a partida, aí ele faz aquela checagem toda, apaga as luzes, só então depois ele sobe o giro, quando ele desce o giro é que eu saio com o carro. E esse ritual é muito gostoso para quem gosta de carro. Então, para, de repente, uma pessoa que tem um carro mais sem graça, ou não é um entusiasta, ou tem uma vida realmente muito corrida, cuidado às vezes. Dá aquele tempinho, às vezes é uma checagem até do seu celular rapidinho ali. É o tempo de você olhar no WhatsApp para não ficar olhando enquanto você está dirigindo. Exatamente. Melhor indicação de segurança aqui também na General do Óleo. Para você que assistiu tudo isso e começou a falar, puxa, o mundo do óleo parece ser o meu mundo. Você está no lugar certo, porque a General do Óleo tem um sistema de franquias que, inclusive, se você acha que entende tudo sobre óleo, mas você não tem tempo, você pode comprar a franquia num pacote completo, onde você vai ser simplesmente um investidor. E a General do Óleo vai colocar toda a equipe de gerenciamento, de funcionários e tudo mais, treinamentos e mobiliário, tudo o que você precisa para que a sua loja funcione. Você vai investir o dinheiro e depois ter o retorno do seu investimento. Então, procura a General do Óleo, fale sobre a possibilidade de franquias deles e aí você depois traz para a gente a sua expectativa e o seu retorno com a General do Óleo. Deixe os seus comentários e não esquece de seguir General do Óleo, Amigos por Carros. Fabrício, André. Obrigado pelo teu tempo aí. Muito bom agradeço, a gente poder bater papo com vocês aqui. E deixando todo mundo muito a par do que tem que ser feito uma manutenção correta de um veículo. Com certeza, é uma conversa inicial que poderia se estender por horas. Com certeza, e vai.
Obrigado. Valeu, galera. We'll be right back.